Você já ouviu falar na pirâmide de Maslow? Abraham Maslow foi um psicólogo e criador dessa teoria. A pirâmide de Maslow é uma teoria motivacional. Ela responde questões tais como: o que leva as pessoas a fazerem o que elas fazem? O que leva as pessoas a se comportar da maneira com que elas se comportam? Em 1943, Maslow trouxe a ideia da pirâmide e originalmente a pirâmide era constituída por 5 elementos, ou seja, 5 fases de necessidade que nós temos como seres humanos. É como se as nossas necessidades se encaixassem nessa hierarquia no formato de uma pirâmide. Porém, novas pesquisas foram feitas. Hoje, a pirâmide é composta por 8 elementos. A ideia da pirâmide de Maslow é que nós, seres humanos, temos uma hierarquia de necessidades. Essa parte é muito importante. Vou até parar esse vídeo para você pegar um papel e caneta e anotar essa frase, porque ela é extremamente importante. Agora anota essa frase. Quando essas necessidades não estão sendo preenchidas, essa falta nos impulsiona a preenchê-las. Isso nos leva então para o nosso primeiro elemento da pirâmide: necessidades fisiológicas. Todo ser humano precisa comer, beber, respirar. Uma vez que você preenche essas necessidades, você vai se preocupar em preencher o próximo nível de necessidade, que é o segundo elemento: necessidade de segurança. Ter uma casa para morar, levar o seu carro para arrumar. Porque você quer se sentir seguro, você vai lá, você troca o freio, você troca o óleo. Isso são atitudes que você toma para que você sinta que você está seguro. O terceiro elemento é composto pela ideia do amor e do pertencer. É basicamente as nossas necessidades sociais. Seja um companheiro, uma companheira, amigos, família. E o quarto e último elemento da primeira parte da pirâmide é estima. Você também gosta de um elogio? Quem que não gosta de um elogio, não é mesmo? Sabe por quê? Como seres humanos, nós temos essa necessidade de saber a opinião dos outros a nosso respeito. E Maslow foi muito, diria que, inteligente ao repartir esse quarto elemento da pirâmide em 2 partes. Uma sendo como reputação e a segunda parte sendo autorrespeito. A reputação seria como as pessoas veem você. Qual que é a opinião das pessoas sobre você? E é claro, você quer sempre que as pessoas tenham uma opinião positiva a seu respeito. E o autorrespeito é o como você se vê. Essa primeira parte da pirâmide, ela também é conhecida como necessidades que, quando você sente elas, você age imediatamente para supri-las. Como, por exemplo, se você está com fome, você vai lá e come. Se você está com sede, você vai lá e bebe água. Se você está tendo necessidade de ser elogiado, você encontra uma forma de receber um elogio. Um exemplo de como você tenta suprir a sua necessidade de autoestima é você tomar atitudes, fazer algo que impacte na opinião das pessoas a seu respeito. Por exemplo, você compra um carro muito caro, você equipa o seu carro, você espera que o carro vá impactar na forma com que as pessoas te veem. Porém, a gente não pode viver a nossa vida pensando na reputação que nós temos, porque não é possível controlar a opinião das pessoas ao nosso respeito. Você pode sim controlar a forma com que você se apresenta, mas dificilmente você vai controlar o que as pessoas pensam a seu respeito. Por isso que ele faz essa divisão. O autorrespeito é quando você se dá conta de que o mais importante é você, é o que você pensa a seu respeito. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, nós temos um ditado, uma frase, que eu acho que vem muito a calhar com essa parte da teoria, que diz o seguinte: People that matter don't judge. People that judge don't matter. Isso significa que pessoas que importam não julgam. Pessoas que julgam não importam. Então, a primeira parte da pirâmide, ela está intimamente relacionada a necessidades que você age para conseguir com que essas necessidades sejam supridas.
tenham em mente que a pirâmide ela tem 8 elementos, porém ela se divide em 2 partes também. E isso nos leva então para o próximo nível da pirâmide, os 4 últimos elementos. A partir de agora, os próximos elementos da pirâmide, ele estará relacionado ao nosso crescimento pessoal, a nossa necessidade de ser, que diferentemente da primeira, apesar de ser necessidade, são necessidades que nós temos como seres humanos, mas são necessidades que nem sempre nos impulsionam a uma ação. Como assim, Aline? Explica um pouquinho melhor isso. Como eu disse anteriormente, quando você tem fome, você come. Você tem sede, você toma água. Se você está com a autoestima um pouco baixa, você busca por um elogio. Então, até então, na primeira fase da pirâmide, as necessidades que você tem, você busca por uma ação. A partir de agora, nessa segunda parte da pirâmide, os próximos 4 elementos indo para o topo da pirâmide, nem sempre vão te causar uma ação, porque são ações que dependem de uma dedicação um pouco maior e o resultado dessa dedicação ele não vem imediatamente. Então é quando muitas pessoas param no 4º nível. Porém, o segredo, o pulo do gato, vem agora. Então, com vocês, o 5º elemento da pirâmide, que é a nossa necessidade de conhecimento. Todos nós temos essa necessidade de conhecer, de entender as coisas. Porém, nós também temos o nosso lado preguiçoso, que vai contra a ideia de buscar conhecimento, buscar entendimento. Por isso que muitas pessoas param no 4º elemento da pirâmide. 6º elemento da pirâmide se caracteriza pela nossa necessidade do belo, de ter aquilo que é bonito. Quem é que não gosta de morar numa casa bonita, não é verdade? Quem é que não gosta de estar em meio à natureza, por exemplo, a beleza natural de tudo? Então, essa necessidade também nós temos de buscar sempre aquilo que é belo. 7º elemento, a necessidade de autorrealização. Todos nós temos essa necessidade de nos autorrealizar, de encontrar o nosso propósito de vida. Mas por que muitas pessoas não conseguem identificar a missão delas? Por que muitas pessoas vivem uma vida inteira sem saber qual que é o propósito de vida delas? Porque para ela chegar a responder essa questão, ela tem que passar pelo 5º elemento, que é o elemento do conhecimento. Autoconhecimento. E não só o autoconhecimento, mas também o elemento de conhecer as outras coisas. Porque na medida que você estuda, na medida em que você se dedica a conhecer, a aprender, isso vai fazer com que você se conheça cada vez mais. E o 5º elemento é onde muitas pessoas querem pular, porque nem sempre as pessoas estão dispostas a dedicar um tempo das suas vidas em estudar, em se dedicar a se autoconhecer, a conhecer o que temos de pesquisa aí para entender o porquê das coisas. E agora, o 8º, último, mas não menos importante elemento da pirâmide, a nossa necessidade de transcender. É a necessidade de irmos além. Além de nós mesmos. É quando você está disposto a ajudar os outros, a fazer com que os outros encontrem também o propósito de vida deles. Você tira uma parte do seu dia para se dedicar a alguém, para tentar mudar a vida das pessoas. Isso, na verdade, é tão bonito, me faz me lembrar de uma parte da Bíblia onde diz: servir é melhor do que ser servido. E realmente, quando você ajuda as pessoas, aquilo te dá uma satisfação que dura por meses, anos. Você pode passar a vida inteira, dependendo da ajuda, pensando grato por aquele momento, por aquela atitude de poder ter mudado a vida das pessoas. Abraham Maslow, na verdade, ele foi além. O que ele disse? Que a felicidade plena e constante, ela se dá ao chegar ao topo da pirâmide. Porque quando você cumpre as necessidades básicas da pirâmide, que é das necessidades fisiológicas até a necessidade de autoestima, são necessidades que quando você cumpre elas, rapidamente você já precisa recorrer a elas de novo. Por exemplo, você toma água, mas 2 horas depois você tem que tomar água de novo.
É por isso que quando você recebe um elogio, parece que 10 minutos depois, aquele elogio não faz mais sentido. É como se você tivesse esquecido. Porque do primeiro ao quarto elemento da pirâmide são necessidades que não são duradouras. Porém, quando você chega até o topo da sua pirâmide e você ajuda as outras pessoas, a satisfação que você tem em ajudar, em servir, ela é duradoura. E aí vem o que mais me choca na pesquisa de Maslow. Apenas 5% chega até o topo da pirâmide. E é engraçado que tem uma pessoa muito famosa aqui nos Estados Unidos, ele se chama Tony Robbins, e ele tem a teoria dos 5% também. Ele diz que apenas 5% da população chega ao topo, ao nível de conseguir influenciar a vida das pessoas. Por quê? Porque para chegar nesse nível você precisa preencher todas as etapas da pirâmide. Agora, Aline do céu, meu cérebro simplesmente explodiu com tudo isso. O que isso tem a ver com fazer a venda perfeita? Agora eu vou dar um spoiler, na verdade, da próxima aula. Quando você sabe quais são a hierarquia das nossas necessidades como seres humanos, e você vai conversar com a pessoa que você está tentando vender um produto, vender a sua ideia, seja lá o que for, você vai olhar para essa pessoa e você vai tentar identificar em qual nível de necessidade aquela pessoa está. E o seu dever vai ser fazer com que as suas palavras, com que o seu produto ou serviço supra as necessidades dessa pessoa. Lembra a frase que eu citei no início desse vídeo? Quando as necessidades não estão sendo preenchidas, essa falta impulsiona as pessoas a preencherem. Então pensa, se a pessoa tem uma necessidade e você tem um produto ou serviço que supra aquela necessidade, a pessoa vai te falar sim com muito mais frequência. E agora eu tenho uma tarefa para você. Se você tem um negócio ou uma ideia que você quer que as pessoas concordem, pensem juntamente com você, você vai olhar a pirâmide, você vai analisar todas as fases, a hierarquia dessa pirâmide, e você vai tentar identificar em qual nível da pirâmide o seu produto, o serviço ou a sua ideia se encaixa. Por exemplo, vamos dizer que você tenha uma loja de consertar carros, uma mecânica. Em qual nível da pirâmide a sua loja se encaixa? A sua loja de consertar carros, a sua mecânica, ela vai se encaixar no segundo bloco da pirâmide, que é a nossa necessidade de segurança. Porque as pessoas buscam se sentir seguros. Porém, não é o único nível da pirâmide que o seu negócio pode se encaixar. Ele também pode se encaixar na necessidade de autoestima. Porque vamos dizer que além de consertar carros, você também tem serviços na sua mecânica que você equipa os carros. Você coloca roda, você coloca som, você vende produtos e serviços que impulsiona as pessoas a adquirirem aquilo para causar uma boa impressão na vida das pessoas, que é a questão da reputação. Lembra o exemplo do carro que eu dei anteriormente? Então, nesse caso, o seu serviço, o seu produto, seja lá o que for, ele se encaixa nas necessidades de segurança e também na necessidade de autoestima. Uma vez que você sabe em qual nível da pirâmide o seu negócio se encaixa, será muito mais fácil você investir o ponto que você vai tocar com a pessoa uma vez que você está tentando vender o seu produto ou serviço. Imagine se você tendo a habilidade de dominar a arte de persuadir. Mas Aline, afinal de contas, o que é persuadir? Letra A, motivar as pessoas a fazer algo. Letra B, convencer alguém a pensar como você. Letra C, habilidade de fazer com que as pessoas falem sim para você. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Se você escolheu a letra D, parabéns, você acertou! Porém, com essa definição,
vem aí a pergunta que não quer calar. Como fazer com que as pessoas concordem com você? Como você vai fazer para persuadir sem ter aquela imagem de chato, de insistente? Mesmo porque se você for por esse lado, as pessoas não vão te falar sim tão facilmente, não é verdade? Com isso, eu quero trazer então a nossa primeira reflexão. Reflexão número 1. As pessoas gostam de ser o centro das atenções. Elas gostam de se sentir que nós nos preocupamos com elas, que nós temos em mente o melhor interesse delas. Tendo essa reflexão em mente, agora vamos então para a primeira técnica, que é a técnica with it. With it significa what is in it for them. What is in it for them. A ideia aqui é ter o seu cliente, o seu público-alvo em primeiro lugar. A pessoa que vai estar te ouvindo, ela tem que pensar qual que é o benefício que eu vou ter nisso aí. O que tem aí para mim? Essa é a técnica do with it. Não é sobre você, não é sobre o produto que você quer vender, e sim sobre como isso vai preencher um problema dele. Como resultado da primeira reflexão e da primeira técnica, eu vou te dar agora um plano de ação. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que identificar quais são os problemas, as dificuldades que essa pessoa tem. Temos inclusive um outro ditado aqui nos Estados Unidos que diz o seguinte: What keep your audience up at night? Isso significa o que está tirando o sono do seu público-alvo. Se você identifica qual que é o problema dessa pessoa, do seu público-alvo, você então vai poder oferecer um produto, um serviço que vai resolver o problema dessa pessoa. Tendo certeza que tendo essa mentalidade por detrás das suas ações, vai fazer com que as suas chances de receber um sim sejam muito maiores e mais frequentes. Você tem que se afastar da ideia de tentar convencer para a ideia de tentar identificar o que essa pessoa precisa, para então oferecer o produto que se encaixe de acordo com as necessidades dela. Se você já tem um serviço ou um produto que vá ao encontro da necessidade dela, ótimo. Mas se você não tem, meu Deus do céu, se você achou que isso pode ser ruim, sinal que você precisa de mais positividade de negócio. Por quê? Se a pessoa te mostrou uma necessidade, uma dificuldade, que você ainda não tem um produto ou um serviço pronto para ela, isso pode ser uma oportunidade imensa de você criar um novo projeto, criar um novo produto. E se mais pessoas têm a mesma necessidade que ela? A sua tarefa, então, é identificar qual é a necessidade dessa pessoa. Mas como fazer isso, Aline? Fazendo perguntas. Lembre-se, um bom líder não é aquele que sabe todas as respostas, mas sim aquele que sabe perguntar as perguntas certas. Você deve fazer perguntas que mostrem que você se importa com ela, que você tem em mente o melhor interesse dela. Um exemplo de pergunta seria: qual que é o seu maior problema hoje? Isso é o with it na veia. Você está se preocupando, tendo como prioridade os interesses dessa pessoa. Reflexão número 2. Quando você começa a conversar com o seu público-alvo, a pessoa está com aquela cara de plenitude para cima de você, mas na verdade, por dentro, ela está se perguntando por quê? Por que eu devo ouvir essa pessoa? Por que essa pessoa está falando comigo? E aqui está o pulo do gato. O seu objetivo é transformar esse porquê em como. Como que eu posso implementar essa ideia? Como que eu posso fazer isso que ela está me falando? Como que eu posso colocar isso em prática agora? Mas Aline, como fazer isso? Com vocês agora, a segunda técnica desse vídeo, você irá construir blocos de persuasão. Temos 3 blocos de persuasão: logos, pathos, ethos. Agora sim você vai oferecer argumentos
dessas três formas, que são os três blocos de persuasão. Logo, primeiro modo de persuasão, significa lógica. Você vai apresentar para essa pessoa argumentos que envolvem lógica. Um exemplo, dados científicos. Inclusive, algo muito interessante com relação à estatística, às vezes as pessoas querem apresentar 20 gráficos mostrando dados, mas você não precisa de tudo isso não. Existe uma outra técnica, são várias técnicas, mas é a técnica do billboard. Você vai escolher um único dado científico ou um único gráfico, o mais importante, o mais relevante, e você vai então mostrar para o seu público-alvo. Um único. Se você ficar mostrando muitos, aquilo vai perder a importância. Outra coisa que você pode fazer ainda nesse argumento de lógica são as crenças compartilhadas. Você vai iniciar uma conversa, uma ideia de um assunto que você saiba que o seu público-alvo tem em comum com você. Você vai trazer uma ideia semelhante, algo que o seu público-alvo concorde com você. Porque se ele começa falando sim, tem 80% de chances de que ele vá terminar dizendo sim. Próximo bloco da persuasão, ethos. Ethos vem de credibilidade. E aqui é sobre a sua credibilidade. Passar a imagem de ser autêntico, genuíno. Porém, você não vai passar a imagem apenas. Você tem que realmente ser essa pessoa, porque a credibilidade, ela também se constrói com o tempo, tá? Se você acabou de conhecer a pessoa e não tem como a pessoa saber se você é confiável ou não, você não teve esse tempo, né? Uma forma que você pode fazer isso é mostrar também a sua expertise, que você é expert em alguma coisa. Por exemplo, olha, eu tenho estudado sobre isso já há mais de 10 anos. Próximo bloco da persuasão, pathos. Pathos vem de emoção. E dentro desse bloco da persuasão, pathos, nós temos três ferramentas, que são necessidade, esperança e medo. Necessidade. Você já ouviu falar da pirâmide de Maslow? A pirâmide de Maslow é a teoria que se aplica nesse bloco de persuasão. Esperança, gente, esperança vende muito. Vocês perceberam que eu comecei esse vídeo dizendo, imagine-se tendo a habilidade de dominar a arte de persuadir. Gente, vocês não perceberam, mas eu estava usando uma outra técnica para que vocês se visualizassem. Todo mundo compra pensando em ter algo melhor, em conquistar algo. Então, quando você vende essa ideia do que a pessoa vai ter ao comprar isso, ao ouvir você, ao fazer aquilo, isso ajuda aí muito as pessoas a dizer sim para você. Um exemplo também muito legal que eu gosto bastante desse argumento da esperança é a campanha do Barack Obama para a presidência em 2008 aqui nos Estados Unidos. A campanha dele era totalmente sobre esperança, hope. O slogan dele era assim, change we need, mudança nós precisamos. É toda a ideia de ter esperança, de que teremos um futuro melhor. Ele ganhou a campanha dele basicamente vendendo esperança. Terceiro e último ponto dos blocos de persuasão, medo. Gente, assim como a esperança vende, o medo também vende. Você compra algo para evitar que o pior aconteça. Você pode fazer algo para evitar que algo pior aconteça. Então, da mesma forma que as pessoas compram algo por algo melhor, elas também compram algo, passam a mudar, passam a acreditar em algo para evitar que uma coisa ruim aconteça. Inclusive, esses dias eu estava voltando do supermercado e eu vi um outdoor assim na avenida, estava escrito assim, beba, dirija, vá para a cadeia. Gente, olha que exemplo magnífico de argumento voltado ao medo. E tinha uma foto de um policial olhando assim com uma arma na mão. Dá um certo medo, você fala, pera lá, não vou beber, não vou dirigir, que eu não quero ir para a cadeia. E agora você, homem, mulher de negócios, que já está dominando todos os conceitos, as ferramentas de persuasão. Hoje eu vou te ensinar uma fórmula. A fórmula é
MMS mais produto ou serviço ou ideia igual a sucesso. Eu que inventei essa fórmula, gente, então só para deixar claro os créditos. Não, brincadeira. Na verdade, eu só tive a ideia de fazer essa fórmula, mas o conceito ele é todo embasado em estudos. Inclusive, o Cialdini é uma pessoa que tem como base tudo isso que eu estou dizendo. MMS significa Monroe's Motivated Sequence. Monroe foi o estudioso que veio com essa sequência maravilhosa que vai facilitar a sua vida, já facilita a minha também. E é um estudo que ele fez. Se você seguir isso certinho, você vai ter muitos resultados. Vamos começar. Primeiro passo: atenção. Você tem que iniciar a conversa com seu público-alvo chamando a atenção deles. Um exemplo de como você pode fazer isso, técnica do billboard. Lembra aquela técnica de trazer um único relevante dado científico ou um gráfico estatístico? Ou também você pode utilizar a técnica das crenças compartilhadas, que é você trazer a ideia, falar sobre algo que você saiba que o seu cliente concorda. Ou você pode falar uma frase, alguma coisa que você saiba que o seu cliente vai gostar. Você é um pouco livre aqui, você pode ser criativo, tá? Eu só estou dando algumas ideias, mas o importante é que você inicie esse primeiro passo chamando a atenção dele de forma poderosa. Mas atenção, tem que ser algo que mostre o quanto você se importa com ele, que ele se sinta sendo o foco naquele momento. Segundo passo, necessidade. Após chamar a atenção do seu cliente, você vai tentar identificar a necessidade dele. Pode ser que você já saiba qual que é a necessidade dele, pode ser que não. Se você já sabe, ok, ótimo. Se você não sabe, você vai fazer perguntas pertinentes a isso. Lembre-se que no vídeo anterior eu ensinei a técnica With It, que é a técnica que você vai utilizar nessa parte aqui, tá bom? Porém, o ponto principal aqui desse passo é que você terá uma missão. Isso mesmo, você tem uma missão a ser cumprida. Você irá criar uma dissonância cognitiva no seu cliente. Calma, que o nome é difícil, mas a missão é fácil. Isso significa que você vai dar uma ênfase no problema do seu cliente. A sua tarefa aqui é criar um vazio, uma falta entre aquilo que é e aquilo que poderia ser. Isso significa que você vai dar uma ênfase no problema do seu cliente. Uma vez que você já descobriu qual que é, você vai ter que enfatizar que isso realmente é um problema sério. Porque a partir do momento que a pessoa se vê com um problema, ela vai querer resolvê-lo. Mesmo que todos saibam do problema e eles saibam que você sabe e você sabe que eles também sabem, você tem que fazer esse passo. Você deve perder um tempo enfatizando o problema. Isso é criar uma dissonância cognitiva. Tá vendo? Eu falei que era fácil. Terceira sequência, satisfação. Depois que você já enfatizou o problema, agora você vai trazer a solução. Para isso, é claro que você tem que oferecer ao seu cliente um produto, serviço, ideia que vá realmente ao encontro da satisfação das necessidades dele. Então vamos lá. Primeiro passo, você chama a atenção do seu cliente. Você quebra o gelo. É um momento em que o seu público-alvo não vai te ver mais como uma ameaça, e sim como alguém que está ali para ele, por ele. E aí você se mostra preocupado com ele, você tenta identificar qual que é o problema dele. É como se você fizesse ele pensar, meu Deus, eu realmente tenho um problema. O terceiro passo, você quer que o seu cliente olhe para você e pense, meu Deus, eu tô tão feliz que você tá aqui. Quarto passo, visualização. Gente, esse é o meu passo favorito e é o mais fácil de todos. Você vai descrever o que vai acontecer com o seu público-alvo se ele fizer o que você está falando, se ele comprar o produto ou serviço que você está tentando oferecer para ele. E você também pode fazer o inverso. Você pode descrever o que vai acontecer caso ele não aceite o seu produto ou serviço, ou caso ele não implemente a sua ideia. Lembra? Tanto o medo quanto a esperança vendem. Aline, posso usar os dois? Pode, não tem problema nenhum, use e abuse do medo e da esperança. E finalmente, o último passo, mas não menos importante, a ação.
Nesse momento, você vai dar uma pequena tarefa para o seu público-alvo. Essa tarefa precisa ser fácil, específica e imediata. Fácil para que ele não tenha desculpas de não fazer. Específico para que ele saiba exatamente o que ele tem que fazer. E imediato para que ele faça naquele momento, enquanto você está ali com ele. Isso pode ser o fechamento da venda, ou então, por exemplo, ao invés de pedir para o seu cliente enviar o e-mail depois, já dê um tempo naquele momento para que o seu cliente te envie o e-mail. Ali mesmo, na frente dele, dê uns minutos para ele e peça para ele te enviar o e-mail. O que acontece? Você gera no seu cliente, no seu público-alvo, um senso de compromisso. Ele vai lembrar mais de você depois desse ato. E é claro, se você já tiver tudo pronto, se for um produto, um serviço que você está vendendo, esse é o momento que você pode também utilizar para fazer a venda. E agora eu tenho um presente para todos vocês. Hoje a mensagem é do Warren Buffett para você, através de mim. Tony Robbins, que é uma outra pessoa que eu admiro muito, fez uma entrevista com Warren Buffett e ele perguntou para ele assim: qual foi o melhor investimento que você já fez? E acreditem se quiser, a resposta do Warren Buffett foi: o melhor investimento que eu fiz foi ter procurado Dale Carnegie. Dale Carnegie foi um americano focado em fazer cursos de desenvolvimento pessoal. Cursos de liderança, como falar em público, como aumentar o seu poder de persuasão, ferramentas para você poder persuadir mais. E esse foi o maior investimento que o Warren Buffett fez. O Warren Buffett disse assim que se ele não tivesse aprendido como falar com as pessoas, se ele não tivesse aprendido ferramentas de persuasão, como influenciar pessoas, nada do que ele sabia, nada do que ele aprendeu chegaria até as pessoas. Por isso, o maior investimento que ele fez foi aprender como levar isso às pessoas. Não é bonito isso, gente? Quem sabe você não será o próximo Warren Buffett e você vai utilizar as técnicas que você aprendeu aqui nessa série de vídeos. E isso vai fazer você ir longe, 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 cada vez mais longe, porque afinal de contas você terá a habilidade de transmitir conhecimento, de fazer com que as pessoas aprendam, de fazer com que as pessoas, quem sabe, encontrem o propósito de vida delas, encontre uma luz no fim do túnel, sei lá. Você já sabe como atrair pessoas. Você já sabe ter aquela personalidade agradável que vai encantar as pessoas e vai ainda resolver o problema delas. Um beijo, até o próximo vídeo. Bye!